Paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 10 da leitura de 90 dias do Novo Testamento. Hoje vamos meditar aqui em Mateus 21, 22 e 23. Em Mateus capítulo 21 até o capítulo 27, nós temos uma sessão que é a sessão da rejeição do Messias. E é importante que entendamos o escopo desses capítulos para a gente ter uma compreensão exata, ou melhor, daquilo que vamos ver nesses capítulos do 21 ao 27, sendo que hoje vamos só até o 23. Cristo encontra-se com seus adversários no conflito final que leva à sua crucificação. E esses capítulos do 21 ao 27 podem ser esboçados da seguinte maneira. O capítulo 21 até o versículo 22, nós temos ali 3 sinais. A apresentação do rei, que vai retratar a cegueira espiritual de Israel, a purificação do templo, que vai retratar a depravação interior de Israel, e a sentença contra a figueira, que vai retratar a esterilidade ou a falta de fruto de Israel. Segundo, do capítulo 21 até o 23, capítulo 21, versículo 23, até o capítulo 22, versículo 14, nós temos 3 parábolas. Os 2 filhos, eles rejeitam o pai. A vinha, eles rejeitam o filho. O casamento, eles rejeitam o Espírito Santo. A terceira divisão, nós temos 3 questões. Capítulo 22, versículo 15 até o 46. O tributo de César, que é a questão política dos herodianos. A ressurreição, que é a questão doutrinal dos judeus. E o grande mandamento, que são as questões legais dos fariseus. Na quarta divisão dessa sessão de capítulo 21 a 27, na quarta divisão nós temos 3 discursos. Capítulo 23, versículo 1, até o capítulo 26, versículo 46, que é a condenação dos fariseus, a apresentação do reino futuro e a preparação dos discípulos para a cruz. Na quinta e última sessão, nós temos 3 provações. Capítulo 26, versículo 37, até o capítulo 27, versículo 66. Diante de Caifás e do conselho, a primeira provação. A segunda, diante do conselho pela manhã. E terceira, diante de Pilatos, culminando na morte de Cristo. Então, nós vamos estudar hoje só Mateus 21, 22 e 23, mas eu achei interessante a gente mostrar as divisões dessa sessão, que vai do capítulo 21 até o 27, que retrata aí a rejeição do Messias. Bom, a gente também tem que ter em mente que esse esboço que eu acabei de apresentar é apenas uma visão geral dos acontecimentos e a gente não forneceu aqui detalhes. A gente vai estudá-los com um pouco mais de detalhes daqui para frente. Mateus não registra todos os eventos da semana final do ministério de Jesus. Portanto, para que a gente tenha uma compreensão exata da última semana do ministério de Cristo, a gente precisa ler os outros evangelhos, consultar um livro que fala sobre a harmonia dos evangelhos, para conhecer melhor a sequência dos eventos. Mas, mais ou menos, a cronologia tradicional da semana da Paixão, que é a última semana ministerial de Jesus, é a seguinte: domingo, a entrada em Jerusalém. Segunda, purificação do templo e a sentença contra a figueira. Na terça, o conflito com os líderes, parábolas, condenação dos fariseus, o discurso sobre o reino, que é Mateus capítulo 24 e 25. Quarta, não há registro de palavras ou obras, dia de descanso. Quinta, a última ceia, discursos no tabernáculo. Na sexta, prisão e julgamento, crucificação e sepultamento. No sábado,
no sepulcro. No domingo, a ressurreição. Alguns estudiosos acreditam que a crucificação de Cristo pode ter ocorrido na quarta-feira. Isso faria com que ele tenha passado exatamente 3 dias e 3 noites no sepulcro e ressuscitado 3 dias depois. Podemos interpretar essa frase, 3 dias e 3 noites, como uma expressão comum que inclui até a parte de um dia ou noite. Dessa forma, se Cristo foi sepultado por volta das 15 horas de sexta-feira, consideraríamos a sexta-feira, o sábado inteiro, e as horas em que ficou na sepultura no domingo antes de sua ressurreição. Felizmente, não é necessário haver concordância em relação a esses detalhes. Os fatos importantes são sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição, e não devemos lançar mão dessas questões para dividir a igreja. Resumindo o que eu acabei de dizer, alguns estudiosos, para fazer a conta de 3 dias e 3 noites, eles dizem que Jesus morreu numa quarta-feira, que seria um pré-feriado sabático, né? Um pré-sábado. Outros afirmam que não, que 3 dias e 3 noites, dentro do conceito popular dos judeus, pode se referir à sexta-feira, ao sábado e ao domingo. Independente se é meio-dia, parte de um dia ou não, conta-se como um dia todo. Então há muitas discussões sobre isso, né? E isso não é o mais importante. O mais importante é o fato de que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou. E isso garante, né, o fato dele ser o Messias e garante que todas as promessas acerca do Cristo para a obra do Calvário, a obra da salvação, se cumpriram. Bom, o capítulo 21, conforme observaremos, inicia-se com 3 sinais para a nação de Israel, que são seguidos de 3 parábolas, incluindo-se aqui capítulo 21, do versículo 1 até o 14. O antagonismo dos fariseus e dos escribas por causa da purificação do templo traz à tona essas parábolas. Temos aqui 3 sinais em relação a Israel. Capítulo 21, versículo 1 até o 22. Do 1 até o 11, nós temos a apresentação do Messias. Essa passagem é o cumprimento de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Mateus, na citação a Zacarias, omite a expressão justo e salvador, porque Cristo não traria justiça e salvação no sentido de vitória nacional, política, governamental, para Israel. Isso só vai acontecer na pré-instalação do milênio, ou seja, no final da grande tribulação, onde Cristo vai destruir os seus adversários e implantar o reino milenial. No versículo 11, a cidade chama-o de profeta, mas não de rei. Isso é um indicativo de que eles não reconheceram a oportunidade da visitação do seu rei, conforme está lá em Lucas capítulo 19, versículo 41 até o 44, e o rejeitam. Do versículo 12 até o 16 de Mateus 21, nós temos a purificação do templo. A casa do Senhor havia se tornado uma casa de comércios. Isso se deu por causa da visão que os sacerdotes tinham apenas em obter lucros. Eles haviam criado uma chamada moeda do templo e tinha que ter um trabalho de câmbio, né, para se comprar os animais que eram vendidos ali. A lógica da lei era que a pessoa levasse o seu animal para ser sacrificado. Para facilitar a vida do povo, e até mesmo o povo usando-se desse artifício para esconder os seus pecados, né, eles deixavam para comprar os seus animais no próprio templo. E aí, para tirar proveito disso, os sacerdotes tinham criado uma moeda, e todas as moedas correntes na época, então, não valiam para comprar aqueles animais, e tinham que comprar, então, a moeda do templo, uma espécie de câmbio, né, para que o lucro fosse maior. Jesus não aprovou aquela situação, pelo contrário, ficou muito chateado com aquilo, e no versículo 13 ele fala que a casa de Deus foi
feita, né, de covil de ladrões. E isso, essa cegueira espiritual, essa frieza espiritual do povo de Deus naquela época, fica evidenciado no versículo 17 até o 22, quando Jesus profere uma sentença contra a figueira. A figueira naquela época do ano, quando ela estava cheia de folhas, entre as suas folhas tinha que ter alguns frutos. Era comum para aquela época isso. Porém, quando Jesus procurou algum fruto ali entre as folhas, entre os galhos, não encontrou nenhum. Ele amaldiçoou aquela figueira e ela seca. Aquilo é uma representação de como estava religiosamente o povo de Israel. Por fora, né, tinha todo um aspecto bonito, aspecto de folhas, mas interiormente não tinha frutos, para que o Pai pudesse se deliciar desses frutos espirituais. Bom, mais à frente do capítulo 21, versículo 23 até o capítulo 22, versículo 14, nós temos aqui 3 parábolas relacionadas a Israel. Cristo ele vai discutir com os líderes do templo. Essa discussão vai do capítulo 21 até do capítulo 21, versículo 23 até o capítulo 23, versículo 39. E essas parábolas estão baseadas ou são motivadas por essas discussões entre Jesus e os líderes religiosos. Em Mateus 24, versículo 1, ele sai do templo e nunca mais entra lá. Os judeus questionam a autoridade dele e ele lhes traz à mente o ministério de João Batista, tendo em vista que os judeus sabiam que João Batista falava a verdade e ainda assim o rejeitaram. Jesus conta 3 parábolas, então, relacionadas a Israel, para descrever a rejeição deles com relação ao Pai. Do versículo 28 até o 32, ele conta a parábola dos 2 filhos. Aqui vemos Israel como um filho que desobedece ao pai. A vinha refere-se a Israel. Ao rejeitar João Batista, os judeus desobedeceram ao pai, pois ele o enviou. Depois ele conta uma outra parábola, que era a vinha e os lavradores, versículo 33 até o 46. Deus fez muito por Israel e esperava que a nação frutificasse para a glória dele. Todavia, ela rebelou-se contra ele e negou-se a dar frutos. O Senhor enviou muitos profetas e outros servos para lidar com seu povo, mas este maltratou-os e até matou-os. Assim o Senhor enviou seu filho e eles também o mataram. E depois ele conta uma terceira parábola que vai do versículo 1 até o 14 de Mateus capítulo 22, e ali o pai chamou os convidados, Israel, para usufruir das bênçãos por causa de seu filho. Contudo, a nação desprezou o convite. Provavelmente o versículo 3 indica o convite dos apóstolos enquanto o Senhor estava na terra. E os versículos 4 até o 6, o convite durante os capítulos terrenos de Atos, em que se ofereceu mais uma vez a mensagem aos judeus. Israel resiste o Espírito Santo, a gente pode ver isso lá em Atos capítulo 7, versículos 51 e 52, e isso acarreta julgamento nacional e a ruína de Jerusalém, de acordo com o versículo 7. A seguir, o rei, o Messias, volta-se para os gentios, como acontece em Atos capítulo 10, quando a nação sela seu destino ao matar Estevão e ao perseguir a igreja. Os versículos finais da parábola, versículo 11 até o 14, enfatizam o fato de que os convidados devem receber uma veste do rei para serem aceitos. Isso se refere à dádiva de justiça que Deus forneceu para todos os que creem por intermédio de Cristo. Depois leiam 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Essas 3 parábolas contam a história espiritual de Israel. Ele foi escolhido por Deus para frutificar a vinha e a figueira, mas fracassou em sua missão. Ele desobedeceu ao pai, os 2 filhos, crucificou o filho, parábola da vinha, e resistiu ao espírito, parábola da festa de casamento.
Hoje Israel foi posto de lado e as bênçãos de Cristo são dadas à igreja, que é composta de cristãos, tanto de judeus quanto de gentios, até que chegue à plenitude dos gentios, que é a segunda vinda de Cristo. Mateus capítulo 22. Na sessão anterior, nós examinamos os primeiros 14 versículos, né? O restante do capítulo trata das questões que os escribas e os fariseus levantaram na tentativa de surpreender Cristo em alguma palavra, de acordo com o versículo 15. Então vamos ver aqui a questão sobre o tributo, Mateus capítulo 22, versículo 15 até o 22. Os herodianos, um grupo com pretensões políticas, levantaram essa questão. Os herodianos teriam uma aliança junto com Herodes de cooperação com Roma. Eles opunham-se aos fariseus, que odiavam o governo romano. Contudo, esses inimigos juntaram-se com a finalidade de opor-se a Cristo. A questão do tributo era delicada. Se Cristo se opusesse ao tributo romano, corria o risco de ser preso como traidor. Era crime de lesa pátria se opor-se às questões tributárias daquela época. No entanto, se fosse favorável ao pagamento do tributo, ele perderia o coração dos judeus, que desprezavam os governantes romanos, justamente por causa dessa imposição, político-tributária. A resposta de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, indica que os verdadeiros filhos de Deus têm obrigação tanto com Deus quanto com seu país. A questão sobre a ressurreição, Mateus capítulo 22, versículo 23 até o 33. Os saduceus agora vão entrar em cena com uma questão doutrinal. Eles apresentam uma questão hipotética a respeito de casamento na próxima vida, fundamentados na lei do levirato. A lei do levirato era uma lei que dizia que se um homem morre e não deixa descendência, o seu irmão tem que assumir a cunhada e ter com ela um filho, e aquele filho nascido dessa união aquele primeiro filho nascido dessa união é descendente do irmão morto. Então, baseados nessa lei, eles fazem uma pergunta para Jesus, que se uma mulher tiver casado várias vezes, lá no céu, quem será o marido dessa mulher? E aí Jesus deixa bem claro que lá no céu nós seremos como anjos. Não quer dizer que seremos anjos, mas no sentido de que é necessário o ato sexual, a cópula, a relação sexual no casamento, seremos como anjos. Os anjos são seres assexuados porque moram num ambiente de eternidade. Não tem necessidade de haver geração de novos filhos, porque eles moram na eternidade. Quando formos para a eternidade, não teremos a relação matrimonial como temos aqui, porque em corpos imortais, perpétuos, não há necessidade de perpetuação da raça através da geração de filhos. Então, nesse sentido, Jesus disse que seremos como anjos. Portanto, as nossas relações familiares aqui não serão da mesma maneira, não serão iguais quando estivermos no céu. Foi isso que Jesus quis dizer. Estamos aqui, então, a questão do grande mandamento, Mateus capítulo 22, versículo 34 até o 46. Agora os fariseus se apresentam para fazer uma pergunta a respeito da lei do Antigo Testamento. Os intérpretes da lei debatiam a respeito de qual dos muitos mandamentos era maior. E eles dividiram os mandamentos em mandamentos pesados e leves, e separavam as leis rituais das leis morais. Isso fez com que os mais insignificantes detalhes da lei ritual fossem tão obrigatório e importante quanto a maior lei moral de Deus. Os fariseus pensaram que pegariam Jesus ao forçá-lo a tomar partido nessa conversa de questões teológicas. Mais uma vez, Cristo apelou para as Escrituras e citou Deuteronômio 6 e 5, e Levítico 19, versículo 18. O amor a Deus e ao próximo, essas duas leis resumem toda a lei. Depois leiam
Romanos capítulo 13, versículo 8 até o 10. Após calar os herodianos, os saduceus e os fariseus, Cristo faz uma pergunta. Essa pergunta está nos versículos 41 e 42. E ninguém consegue responder a essa pergunta. Ele se refere ao Salmo 110, versículo 1, em que Davi o chama de Senhor. Cristo afirma que Davi escreveu esse salmo inspirado pelo Espírito Santo, de acordo com o versículo 43, e que se refere a Cristo, filho de Davi. Então ele pergunta: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é o seu filho? Pergunta está lá no versículo 45. Os escribas e fariseus teriam reconhecido o messiado de Cristo se respondessem a essa pergunta com honestidade e de forma correta. Todavia, eles rejeitam a verdade e recorrem aos meios mais maliciosos para silenciá-lo por causa da dureza do coração deles. De acordo com João capítulo 8, versículo 44, eles eram filhos do diabo e forjaram mentiras, mas fracassaram. Assim, agora, eles se esforçariam ainda mais para tentarem matar Jesus, porque foram expostos publicamente em suas hipocrisias. Leia o Salmo 110 inteiro e veja que ele trata do sumo sacerdócio de Jesus Cristo e também de como ele subjuga seus inimigos. No Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 32 até o 36, Pedro citou esse salmo, Salmo 110, para provar a ressurreição de Cristo. E Hebreus capítulo 10, versículo 13, também cita o Salmo 110. Jesus vira-se para os gentios e torna-se o sumo sacerdote de todos os que creem nele, depois de ter sido rejeitado como rei Messias pelos judeus. Quando retornar à terra, ele porá todos os seus inimigos como estrado dos seus pés. Mateus capítulo 23. Cristo, após silenciar os adversários, os expõe publicamente, mostrando a hipocrisia deles. Essa exposição pública deixou os fariseus irados e teve muito a ver com a crucificação de Cristo. Mateus capítulo 23, versículo 1 até o 12, nós temos aqui a explanação para a multidão e os discípulos. O pecado dos fariseus era a hipocrisia fundamentada no orgulho. A religião deles era exterior, não interior. Era para impressionar o povo, não para agradar a Deus. Eles amavam o reconhecimento público, como também exaltavam a si mesmos à custa dos outros. Eles usavam caixas em que punham as escrituras, os chamados filactérios, isso supostamente com base em Êxodo capítulo 13, versículo 16, Deuteronômio capítulo 6, versículo 8 e Deuteronômio capítulo 11, versículo 18. E eles alongavam as franjas das vestes, supostamente com base em Números capítulo 15, versículo 38, com a finalidade de mostrar, às pessoas o seu ardor religioso. Os versículos 8 até o 10 apresentam a Santíssima Trindade. Para aqueles que são unicistas, que negam a doutrina da Santíssima Trindade, esses três versículos, versículos 8, 9 e 10, mostram a Santíssima Trindade. Temos aqui, porque um só é vosso mestre, uma referência ao Deus Espírito Santo, versículo 8. Porque um só é vosso Pai, uma referência a Deus Pai, versículo 9. Porque um só é vosso guia, o Cristo, uma referência ao Deus Filho, Jesus Cristo, versículo 10. Mateus capítulo 23, 13 até o 36, fala sobre a condenação dos fariseus. Nessa passagem há 8 ais, e podemos contrastá-los com as 8 bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Os humildes de espírito herdam o reino, capítulo 5, versículo 3. Os orgulhosos fecham o reino, versículo 13. Os que choram são confortados, capítulo 5, versículo 4. E os que devoram recebem rigoroso juízo, Mateus 23, versículo 14.
Os mansos herdam a terra, Mateus 5, versículo 5. Mas os orgulhosos mandam as pessoas para o inferno, capítulo 23, versículo 15. Deus sacia os que têm fome e sede de justiça, Mateus 5, versículo 6. Mas os que têm ganâncias de ganhos materiais recebem nada, Mateus 23, versículo 16 ao 22. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, Mateus 5, versículo 7. Mas os fariseus rejeitaram a misericórdia, capítulo 23, versículo 23 e 24. Os limpos de coração veem a Deus, capítulo 5, versículo 8. Mas os que são religiosos no exterior têm o interior sujo, capítulo 23, versículos 25 até o 28. Os pacificadores e os perseguidos são filhos de Deus, capítulo 5, versículo 9 até o 12. Mas os assassinos e os perseguidores são chamados filhos do diabo, capítulo 23, versículo 29 até o 33. Jesus profere esses ais com um sentimento de tristeza, à medida que o coração amoroso de Cristo revela o coração perverso dos seus adversários. Então ele externa aqui angústia, tristeza contra a situação espiritual dos líderes religiosos daquela época. Aqui não é uma expressão de raiva, de ódio contra eles, e sim de uma profunda tristeza. Como que eles fecham o reino, né? Jesus diz que eles fecham o reino, de acordo com Mateus capítulo 23, versículo 13. Eles fecham o reino ao recusar receber a mensagem de João Batista, ao recusar reconhecer a Cristo e ao impedir que o povo tivesse acesso ao verdadeiro significado das Escrituras, que as Escrituras sagradas do Antigo Testamento apontavam para aquele momento, a chegada do Messias. E eles tinham conhecimento suficiente para reconhecerem que Jesus era o Messias, mas eles tinham os corações endurecidos, por isso eles fecharam o reino. Os fariseus, eles estavam tão terrivelmente perdidos que eles são expostos aqui em sua hipocrisia, porque eles roubavam as viúvas pobres ao tirar das suas posses, sob o pretexto de que ia usá-las para Deus. Está lá no versículo 14 de Mateus 23. Eles eram mentirosos, avarentos e espoliadores religiosos. Os valores deles eram confusos. Isso está lá mostrado no capítulo 23, do versículo 16 até o 22. Eles estavam interessados no ouro e nas ofertas, mas não na adoração espiritual do templo. Eles são chamados até de sepulcros caiados, está lá no versículo 27. Refere-se à prática de caiação, ou seja, a pintura com uma mistura de cal, água e cola das sepulturas, para que os judeus não fossem considerados imundos ao tocarem acidentalmente nessas sepulturas. De acordo lá com Números, capítulo 19 e versículo 16. Eles também são chamados, no versículo 33, de raças de víboras. Isso significa que eles eram filhos do diabo. Então, somente os filhos do diabo perseguem os filhos de Deus, de acordo com o versículo 35 de Mateus 23. Isso fica demonstrado a hipocrisia deles. Nós temos aqui em Mateus 23, do 37 até o 39, o lamento por Jerusalém. As palavras finais de pesar por Cristo indicam que Deus dera muitas oportunidades de salvação ao povo. No entanto, o povo não aceitou a oferta dele. Deus não manda as pessoas para o inferno. Elas vão para lá por causa da sua obstinação. O versículo 38 fala de vossa casa. Então é provável que essa expressão vossa casa refira-se à casa de Israel retratada pelo templo. Em Mateus 24, versículo 1, Cristo deixa o templo e nunca mais volta a ele, dizendo simbolicamente: você tem me rejeitado,
por isso seu templo está vazio. Em Mateus 21, versículo 13, ele chama o templo de minha casa, mas agora ele se refere ao templo como vossa casa, versículo 38. Israel receberá seu Messias quando ele retornar para receber o reino sobre a terra. Cumprimento da profecia de Zacarias 12 e 10. Veja o amor de Deus por Israel. Israel rejeitou o seu Messias, o seu rei. Agora estamos na era da graça, onde para ser salvo, independentemente de sua nacionalidade, deve-se aceitar a Jesus. Porém, há um plano de salvação final para Israel. No final da grande tribulação, Israel reconhecerá Jesus como seu Messias e haverá sobre Israel a chamada salvação nacional, porque eles reconhecerão Jesus, a quem eles mataram há milhares de anos atrás, como seu Messias. O vídeo de hoje ficou um pouco longo, né? Passamos aí de 30 minutos, mas porque nós trabalhamos aqui 3 capítulos com muitas informações, né? Espero que os irmãos tenham tido paciência de terem assistido até o final. Deus abençoe. Um abraço a todos vocês.